Agora vamos então falar um bocadinho sobre o posicionamento, tanto da mãe como do bebê, e a pega que é necessário o bebê fazer. Nós dizemos pega na forma como o bebê abocanha a mama. E a pega é um dos motivos pelos quais a amamentação pode não ter tanto sucesso. Então, relativamente ao posicionamento, para a mãe, este deve ser confortável, deve estar relaxada, bem posicionada, porque muitas vezes nós, depois de darmos de mamar, que é uma ação que iremos fazer por diversas vezes e durante muito tempo, nos primeiros meses do bebê, se nós não adotarmos posições corretas e ficarmos demasiado curvadas, por exemplo, temos outros problemas e dores ao nível das costas que associamos a causas que não são a verdadeira, que será posicional por causa da amamentação. Então, tanto a mãe deve estar confortável, assim como o próprio bebê também deve estar numa posição que lhe permita fazer então a boa pega. Deve estar alinhado com o corpo, o bebê, e deve também estar calmo, mas ao mesmo tempo alerta. Uma das coisas que vocês vão sentir quando nascer o vosso bebê tem a ver com o facto dele adormecer muito nos primeiros tempos. Lembrem-se que o vosso bebê nunca precisou de se esforçar para comer, ainda vem muito preso ao ritmo de vida que tinha ainda na vossa barriguita e, como tal, ele também tem que se adaptar e também tem que se esforçar e vai adormecer várias vezes durante a mama. Então, a técnica da amamentação prende-se com a pega ou a adaptação que o bebê faz à mama. E uma boa pega, como vocês podem ver ali na imagem, é uma pega que se caracteriza pelo facto a ponta do bico da vossa mama tocar no céu da boca, no palato do vosso bebê. Digamos que se vocês olharem, por exemplo, para uma chupeta, a chupeta tem um determinado prolongamento no bico e depois muitas delas têm assim tipo uma elevaçãozinha na ponta. Quando vocês colocam a chupeta num bebê e a ponta desse biquinho da chupeta toca no céu da boca, o bebê vai mamar. Vai mamar e vai ter um reflexo de sucção, ou seja, vai chupar, vai fazer porque há algo a tocar precisamente nesse ponto. É esse ponto que o bebê precisa de estimular quando também está a mamar. Por isso é que muitas vezes as mães, quando têm mamas com mamilos rasos ou mamilos umbilicados, que são aqueles mamilos que vão para dentro, quando o bebê coloca as suas gengivas no fim da auréola, têm mais dificuldade em amamentar. Não é incompatível com a amamentação, mas têm efetivamente mais dificuldades e é preciso utilizar técnicas para resolver essa situação. Se vocês repararem, a posição do bebê à mama, ele vem como se viesse de baixo. Portanto, ele vem no sentido, se vocês estiverem sentadas, das vossas pernas para a vossa mama. Para quê? Para facilitar a adaptação e a projeção do mamilo dentro da boca do bebê. Normalmente o lábio inferior fica voltado para baixo, ou seja, fica para fora, melhor dizendo, fica assim como se fosse como vocês podem ver na imagem, assim dobrado para baixo, como se fazer um beicinho, e as bochechas ficam redondas, como se a gente tivesse ar ou tivesse a fazer aquele movimento de encher a boca cheia de ar. Uma coisa que vocês vão reparar é que o bebê, com a força que faz de sucção, ela vai estirar o tecido da mama e vai formar um bico bastante comprido. O mamilo, ou seja, aquela parte mais proeminente da mama da mãe, representa 1/3 do bico total da mama. E, se vocês conseguem ver na imagem, o bebê não mama no mamilo, mama na auréola. Quando o bebê está com a gengiva
no mamilo, ela vai magoar essa zona. E é essa zona que tem gretas, que tem fissuras, que depois infecciona, que depois dá as mastites. Logo, se vocês repararem na imagem de cima, que tem descrita boa pega, significa que as gengivas do bebê estão a morder, entre aspas, a auréola, ou seja, eles têm muito bico dentro da mama e não é suposto morderem o próprio bico. Por isso é que essa zona não é suposto ter gretas nem fissuras, porque ela não é mordível, porque ela está no interior da boca do bebê. Quando ele faz uma má pega, e vocês já falamos que a mama aumenta muito de volume, o bico, se vocês tiverem já bicos grandes na mama, quando nasce o bebê, ele vai ser ainda maior, e os bebés não nascem propriamente com uma boca enorme, nascem com uma boca muito pequenina, além de que nunca precisaram de abrir demasiado a boca dentro da vossa barriga. Logo, até essa parte muscular não está reforçada. Logo, no início, eles não vão abrir a boca com a mesma amplitude que vão abrir mais tarde. Na altura da amamentação propriamente dita, vocês devem tentar que o bebê abra a boca o máximo possível. E os bebés nascem com a mesma capacidade sensitiva que vão ter em adultos. E o olfato está apurado. Logo, se vocês com a mama, ao espremer ligeiramente, em que fica o cheiro do leite no bico, e vocês fazem para cima, para baixo, como vocês veem ali na imagem, o bebê vai seguir com a cabeça dele o cheiro do leite que está na vossa mamita. Logo, ele vai abrir a boca muito mais facilmente se vocês fizerem este treino com ele. Vou-vos mostrar um vídeo que mostra exatamente, em termos de imagens, o que é que está a acontecer na boca do bebê. Então, vocês estão a ver a zona dos dentes, ou seja, a zona das gengivas, depois vem o palato mole e o palato duro, e vocês vão ver que o bebê, quando vai mamar, as gengivas dele vão tocar muita auréola, vão fazer esta pressão, que vão projetar o bico mais para a frente, que vai tocar naquela zona, onde diz comfort zone, logo anteriormente ao palato mole. Logo, o bebê, quando mama, faz este estiramento da mama. Quando ele morde, o leite vai pingar, à semelhança do que nós vamos ver em termos de esvaziamento da mama. E o bebê é a forma que o bebê tem de conseguir sugar e depois engolir, evitando engasgamentos e outras complicações que podem acontecer quando amamentamos. A pega é sem dúvida o segredo do sucesso da amamentação, porque se vocês não fizerem uma boa pega ou não tiverem uma boa adaptação, uma boa pega, o bebê-mãe, mãe-bebê, vocês vão ter alguns desafios. O bebê não vai mamar tanto. Se o bebê não mama tanto, não vai aumentar de peso. Se ele não esvazia a mama, o que é que vai acontecer? Mama que tem leite vai dizer ao nosso cérebro que não é preciso produzir. Lembram-se daquela primeira parte que falamos sobre os feedbacks positivos e negativos. Ou seja, quando a minha mama está vazia, é quase como o sensor do gasóleo que, ao baixar de certo nível, acende a reserva. Logo, a nossa mama é igual. Nós, quando temos pouco leite, acende a reserva e vai lá para cima para o nosso cérebro uma informação a dizer: é preciso meter gasóleo, ou seja, é preciso carregar, é preciso produzir leite. E o nosso cérebro aumenta a concentração das hormonas necessárias para haver aumento da produção de leite. Se o leite continua no depósito, ou seja, na nossa mama, não vai acender a reserva. Logo, mama que está cheia diz ao cérebro que não é preciso produzir. Se o cérebro não produz leite, com o tempo vai deixar de produzir, porque, como digo, a natureza está muito bem feita. E se não há procura, não vai haver oferta.
Quando o bebê faz uma má pega, ele vai morder, como estava a explicar, no bico da mama. E o que é que vai acontecer? Se ele vai morder naquela zona mais exterior, que tem muito mais sensibilidade e não tem tanta elasticidade, vai haver dor nos mamilos e pode haver mesmo ferida nos mamilos. Logo, vai ficar dolorido, com gretas ou fissuras. Quando o leite materno não é extraído da mama, eficazmente, o que é que vai acontecer? Ele vai se acumular. Já dissemos que mama cheia diz ao cérebro para não produzir e falamos de uma situação relacionada com a consequência da amamentação, que é o engurgitamento mamário. Ou seja, o bebê, quando não mama bem, se a nossa mama está cheia antes de darmos de mamar, o bebê mama, como ele não mama bem, o que é que vai acontecer? A mama vai continuar cheia ou vai continuar com depósito de leite. Logo, há uma estase do leite materno que depois poderá trazer algumas consequências e o engurgitamento é uma delas. Quando o bebê não mama corretamente, ou seja, não faz uma boa pega, o que é que vai acontecer? Ele fica insatisfeito, fica frustrado e pode até não querer mesmo mamar. Como é que vocês veem se o bebê está a mamar bem? Ele faz cocó, faz xixi, ou seja, tem os processos de eliminação todos adequados e nós só eliminamos aquilo que ingerimos. No caso do bebê que não está a ser amamentado corretamente, o que é que vocês vão notar? Que a urina do bebê, que normalmente não tem cheiro, passa a ter um cheiro forte e vocês mudam muito poucas vezes fraldas com xixi. Nós falamos já há pouco, ou terminamos a primeira parte, a dizer que o leite materno sofre evolução horizontal, ou seja, ao longo dos dias, e que também sofre uma alteração vertical, ou seja, desde o início da mamada até ao fim da mamada. E então é exatamente essa descrição que tenho aqui em termos de teste. Ou seja, o bebê, nos primeiros segundos da mamada, ele vai mamar muito mais rapidamente, pois o início da mamada, nós sabemos que é um leite mais fluido, mais líquido, que escorre e que pinga. À medida que o leite vai evoluindo de características e vai se tornando mais grosso, mais espesso, com mais matéria gorda, o ritmo de mamada também vai diminuir. Uma das coisas também muito interessante na amamentação tem a ver com os sons. Um bebê que é amamentado, quando está a mamar, ouve-se mesmo, se vocês estiverem num sítio confortável, adequado, num sítio, vocês estejam focados no momento, ou estiverem presentes no momento, vocês vão ouvir mesmo, quando nós engolimos, quando estamos a beber água e engolimos, vocês também conseguem ouvir a deglutição do vosso bebê. Por norma, quando o bebê está bem adaptado à mama, ele mama o tempo que ele quiser e depois larga a mama sozinha. Um cuidado que vocês devem ter, porque vai ajudar a recuperar a cicatrização da mama, vai ajudar a que vocês ganhem o que nós chamamos na gíria calo e que não passa a ter tanta sensibilidade, ou seja, à medida que vai sendo estimulado deixa de haver tanta sensibilidade, espremerem um bocadinho de leite e espalharem o leite no bico e na auréola e deixar secar ao ar. Vocês vão sentir que quando o bebê começa a mamar, a vossa mama está cheia e pesada, se vocês colocarem sob a vossa mão, e no fim da mamada é uma mama mais mole e mais flácida. Se vocês conseguirem andar com a mama mais arejada possível, vai contribuir para uma maior recuperação em caso de haver alguma lesão na mama. E no caso de vocês, do vosso bebê numa fase inicial, mamar uma mama em cada mamada, vocês devem começar pela mama que ele não mamou na mamada anterior e caso o vosso bebê mame as duas mamas, vocês devem começar pela mama que foi a última oferecida. Logo, podemos então afirmar que a amamentação só será dolorosa em caso de o vosso bebê estar a morder, ou estar a abocanhar, ou estar a fazer uma má pega. Como é que vocês podem ter a certeza que o vosso leite é suficiente? Vocês vão ver o vosso bebê, a forma como ele mama.
se existem estas mudanças de ritmo, se o bebê, se ouvem o bebê engolir, se escutam, conseguem escutar, e isso é um indício de que as coisas estão a correr bem. Depois tem a ver com a perda de peso fisiológica, e esta perda de peso, as orientações dizem que devem ser inferiores a 10% do peso com que nasceu. Depois, como disse há pouco, bebê que come tem dejeções e tem micções. Ou seja, se ele tiver dejeções e micções, então significa que está a ser alimentado corretamente. E depois tem a ver com o intervalo de tempo. Ou seja, numa fase inicial, vocês podem não ter tanta certeza se o bebê está a mamar a quantidade certa, ou se está mesmo a fazer uma boa pega. Podem ter alguns sinais, mas não ter a certeza. O bebê não é transparente, a mama não é transparente, e vocês acabam por nunca saber o que é que ele efetivamente comeu. Como é que vocês conseguem ter essa noção? Tem a ver com o intervalo de saciação, ou seja, se ele está saciado após essa mamada, e se só solicita a mama 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, isso vai-vos dar informação se a mamada anterior foi ou não adequada. Muitos bebés, e acontece várias vezes no verão, os bebés têm sede, e lembrem-se que no início da sessão nós falamos que o bebê, quando é amamentado, não ingere água. Porquê? Porque a parte inicial da nossa mamada é um leite mais rico em água e vai servir para esta hidratação. E pode haver situações em que o vosso bebê solicita a mama mais no verão porque tem sede e não porque tem fome. Mas o choro dele, as características dele e o apelo dele é sempre o mesmo, e que vocês podem interpretar como sendo fome. Logo, vocês com o tempo podem não saber logo se a mamada que vocês deram agora é ou não eficaz. Vocês vão começando a conhecer o vosso filho. Se vocês fizeram uma mamada em que correu aparentemente bem, que o bebê mamou bem, que vocês sentiram o leite a passar na vossa mama, que vocês estão a dar de mamar numa mama e a outra mama está a pingar, até ficam molhadas, isso são tudo sinais. Terem sede quando estão a dar de mamar, isso são tudo sinais de que a amamentação está a estabelecer-se. E se o bebê vos pede a mama 1 hora depois, então se calhar houve qualquer coisa nessa mamada que vocês devem estar com mais atenção na próxima. Se o bebê mamou o que mamou conforme mamou e respeitou 2 horas e meia, o intervalo, só voltou a solicitar, quer dizer que ele mamou bem. Portanto, isto também é um fator que indica que a amamentação está a correr bem. Algumas dificuldades que podem encontrar. Vão encontrar de certeza, vão encontrar situações que nós falamos aqui hoje e que vocês já estão mais capazes de lidar com, mas podem ter situações em que não é descrito aqui, porque cada situação particular que vos pode acontecer é particular. E nós, quando falamos destas sessões mais específicas e gerais, nós acabamos por não ir de encontro àquilo que é mais raro. Logo, sempre que tiverem dúvidas, devem procurar os profissionais de saúde. Vocês, ao fazerem a preparação para o parto na UCC, têm uma consulta de apoio à amamentação aqui em Maceda, onde eu trabalho, se solicitarem, se tiverem dúvidas, se precisarem, para que possam tirar dúvidas no momento. E não deixem passar muito tempo, porque muitas vezes basta 24 horas de uma má pega para que vocês demorem semanas a recuperar a sensibilidade nessa mama. Logo, se vocês começarem logo a sentir desconforto, devem procurar logo, avisar-me, virem cá. Eu estou cá todos os dias da semana, das 9 às 4 e à quarta, da 1 às 8 da noite. E, idealmente, devem vir com marcação, porque eventualmente eu posso estar em Ovar mesmo na sede, ou até não estar a trabalhar por qualquer motivo. E, se não, também podem arriscar e passar por cá. Em princípio, eu estarei cá. Portanto, não parem de amamentar.
muitas das situações são temporárias e são de fácil resolução, desde que aconselhadas devidamente. E então, várias organizações têm promovido o aleitamento materno com imensas iniciativas e estudos já mostram que essas medidas têm tido impacto positivo, principalmente no tempo de amamentação exclusiva, e a Organização Mundial de Saúde preconiza a amamentação exclusiva até aos 6 meses de vida do bebê. E este estudo foi feito em 1995-96 e depois em 2014, nós deparamos com várias medidas que as instituições têm feito e que há um aumento do tempo de amamentação em Portugal continental, que rondava os 30% ou 35% em 95, 96 e em 2014 já estava nos 60%. Depois a amamentação em Portugal continental exclusiva até aos 4 meses, em 95 estava abaixo dos 30% e acima dos 50% já em 2014. Houve várias medidas, porque estes ganhos em saúde, ou seja, as crianças amamentadas têm mais recursos de saúde, têm mais defesas, têm menos doenças e, como vocês sabem, a amamentação, como previne e ajuda e contribui para uma melhoria da saúde também do vosso bebê, vai ter impactos na economia, porque se um bebê que é amamentado recorre menos vezes à urgência, tem menos gastroenterites, não precisa, tem menos infecções, o que é que vai acontecer? Não precisa de fazer antibióticos, os pais não precisam de faltar ao trabalho, não tem que recorrer a uma urgência. Logo, tudo isto são custos indiretos que o Estado tem. Quando nós e estamos numa medida curativa, quando nós se atuarmos na prevenção, ou seja, nas ferramentas que nós temos como seres humanos, mamíferos, para prevenir estas complicações de doença, se nós conseguirmos atuar na prevenção, nós vamos ter ganhos incalculáveis na saúde do vosso bebê e nestes custos indiretos relacionados com a medicação que o vosso bebê tem que fazer, outros problemas de saúde que ele terá, as faltas ao trabalho, o absentismo e tudo mais. Logo, estas medidas têm tido muito impacto em termos de duração da amamentação e dos custos associados em saúde da família, ou seja, da mãe, do pai e do bebê. As ações com mais impacto são, que vocês já ouviram falar, são os hospitais amigos dos bebés. Por exemplo, o Hospital São Sebastião é um hospital amigo dos bebés e também algo que tem contribuído de forma muito positiva para, segundo o Instituto Ricardo Jorge, dados de 2017, outra medida que tem contribuído para este sucesso e aumento da taxa de amamentação tem a ver com as implementações da legislação do período de licença de maternidade instaladas em Portugal, que nós falamos na seção 1, da duração e das licenças partilhadas, não partilhadas, e o facto de haver esta possibilidade aumenta a disponibilidade da mãe para amamentar. Outros dados também retirados do mesmo estudo têm a ver com a percentagem do aleitamento materno em Portugal, e aqui é em Portugal todo, com ilhas incluídas, enquanto o estudo anterior era sem as ilhas, e em 1995, 96 e 2014 houve um aumento significativo deste aumento do tempo de amamentação exclusiva aos 4 meses, que era cerca de 41% e passou para perto de 50%. Nós, na UCC, também temos medidas de promoção e apoio, proteção ao aleitamento materno. Realizamos estes cursos de preparação para o parto já desde que a UCC existe, ou seja, já havia anteriormente à UCC,
já havia o curso que era disponibilizado numa carteira adicional de uma unidade, de uma USF, e que depois, quando abriu a UCC de Ovar, passou a ser administrada pela UCC, já está implementada, e neste momento era a enfermeira Paula Miguel, ou até a minha chegada era a enfermeira Paula Miguel que fazia esta consulta de apoio à amamentação, e agora também têm comigo, vocês e todas as pessoas que necessitarem, quer tenham ou não feito preparação para o parto, por isso, se vocês tiverem alguma amiga ou alguma situação em que estejam a viver essas dificuldades e que não tenha feito preparação para o parto, é uma questão de também darem a hipótese e a oportunidade de vir aqui, porque nós atendemos toda a gente, ou eu atendo toda a gente. Para 2023 temos também previsto a implementação dos cursos de recuperação pós-parto. Muito provavelmente vocês já terão acesso a este curso, estou a ultimá-lo, por isso depois eu entrarei em contato com vocês. Estamos a prever iniciar teleconsultas de enfermagem de apoio à amamentação e estamos a tentar adequar os cursos de preparação para o parto, porque maioritariamente quem faz os cursos de preparação para o parto são as mães de primeira viagem ou as primigestas, sendo que o curso de preparação para o parto não se esgota no primeiro filho. E então nós estamos a tentar adequar os cursos de preparação para o parto às mães já com filhos, mudando alguns temas. Se calhar as mães com filhos já não necessitam tanto de falar sobre muda de fralda ou cuidados ao coto umbilical, e se calhar precisarão de fazer uma sessão sobre como lidar com o primeiro filho após o nascimento do segundo. E isto tem um impacto tremendo também neste desequilíbrio que é o nascimento de um segundo filho, quando já está uma família implementada e já existe um irmão mais velho. Portanto, tínhamos dito também há pouco que as consequências da não amamentação adequada, uma delas é o engurgitamento mamário. E depois a sensibilidade mamilar aumentada. Usamos muitas vezes a expressão dor. Eu efetivamente posso considerar que em certos momentos eu tive dor. Mas a palavra correta da dor, porque nós já sabemos que se houver uma boa pega, não é suposto a amamentação ser dolorosa, mas há sempre uma ligeira sensibilidade, principalmente no início, nos primeiros dias do bebê, que é uma sensibilidade mamilar aumentada. Isto porquê? Porque o bebê vai se alimentar na nossa mama e vai fazer um estímulo no nosso bico e na nossa auréola que nunca foi estimulado daquela maneira tão intensamente e tão frequentemente. Logo, eu costumo dizer que é quando nós vamos ao ginásio e não fizemos exercício há muito tempo e vamos ao ginásio e depois saímos de lá com dores musculares, ou no dia a seguir temos um andar novo pelas dores musculares. E é mais ou menos isso, ou seja, o nosso músculo ou o nosso tecido mamário sente e ressente desta hiperestimulação que é necessária para alimentar a nossa cria. Uma das imagens que vocês podem observar em termos desta maceração, vocês conseguem ver ali naquela auréola mamilar uma zona mais avermelhada e como se estivesse rompida ou separada do resto do tecido. Isto significa que o nosso bebê, ou que aquele bebê que mamou naquela mamita, colocou precisamente as gengivas naquele bico e não na auréola bastante mais atrás. Existem uns produtos da Medela, com certeza existem outras marcas, mas a Medela é aquela marca mais conceituada e mais antiga que vai e à qual nós temos melhor acesso ou mais acesso. E então existe umas placas, que são esta imagem que aí está, umas placas que nós chamamos de hidrocoloide, que se coloca na mama, que se guardam no frigorífico, têm a validade, depois de abertas, de 24 horas e ajudam na cicatrização
deste tipo de lesões, bastante superficiais, mas que é o suficiente para nos causar um desconforto maior do que a sensibilidade. Como é que nós prevenimos isto? Corrigindo a pega. Se nós corrigirmos a pega, o bebê começa a colocar a zona que nos magoa e que está ferida no céu da boca e deixa de haver esta sensibilidade. Depois é a cicatrização e está provado que as feridas cicatrizam mais facilmente num ambiente mais seco. Logo, se deixarmos a mama ao ar, pode aliviar essa sensibilidade. E depois amamentando, porque só através do estímulo regular é que vamos ter a percepção que essa dor ou esse desconforto não se torna tão intenso, porque ganhamos o que vulgarmente nós dizemos na brincadeira, o calo. Então, o engurgitamento mamário. Vamos falar um bocadinho mais sobre ele. Ele é consequência do início do processo fisiológico da amamentação. Pela estimulação mamilar, o bebê vai à mama, lei da procura, e o nosso corpo vai reagir a esse estímulo, fazendo o quê? Aumentando a prolactina. E o que é que faz a prolactina? Vai aumentar a quantidade de leite, vai produzir leite. Logo, vai oferecer, portanto, lei da oferta. Este desarranjo do nosso corpo que está relacionado com este processo de feedback positivo vai fazer com que o leite produzido, se não é escoado, se vá acumular na mama. E a mama passa a ficar tensa e dura. Prevenir é o mais importante. E a prevenção deste engurgitamento passa por retirar o excesso de leite depositado na mama. O que é que a gente deve fazer? Amamentar. Porque a melhor máquina ou a melhor bomba para tirar o leite da mama é o vosso filho. Logo, se vocês o colocarem à mama, é o suficiente para ele retirar o excesso de leite que vocês têm na mama e vocês vão agradecer essa ação. Uma das situações que ajuda a que ele procure, solicite e retire o leite da mama é mantê-lo em contacto pele a pele com vocês. Pode ser ao longo do dia, pode ser à noite, e se vocês tiverem o vosso bebê em contacto com a vossa pele perto da vossa mama, vocês vão, pelo cheiro, ele vai procurar a mama mais frequentemente e, consequentemente, vai retirar o leite da mama, logo vai diminuir o risco do engurgitamento mamário. Quando ele já está instalado, ou seja, o bebê não escoou o leite em quantidade suficiente, o vosso corpo respondeu exponencialmente e inicia-se o processo de engurgitamento mamário. O que é que a gente deve fazer? Nós temos que fazer o quê? Extrair o leite. Se o meu bebê não conseguiu extrair o leite, nós vamos ter que fazer nós. Logo, a primeira ação é massajar as mamas suavemente, porque isso ajuda, estimula o reflexo da ocitocina e estimula a injeção do leite e a drenagem. Logo, nós podemos fazer a extração do leite manual ou então utilizar um extrator de leite, as vulgares bombas, que podem ser manuais ou elétricas. Muitas vezes, quando nós temos a mama engurgitada, e lembrem-se do processo fisiológico da pega, quando eu tenho a mama demasiado tensa e se o bebê, para mamar adequadamente, tem que fazer uma boa pega, o que é que vai acontecer? Se a mama estiver demasiado cheia, é como se fosse aquele balão demasiado cheio. E eu, para conseguir fazer a projeção do bico da minha mama para o céu da boca do bebê, se o balão estiver demasiado cheio, ele não tem elasticidade suficiente para que o bico toque no céu da boca. Logo, às vezes é preciso esvaziar um pouco a mama antes de dar de mamar para que o bebê consiga fazer uma boa pega. Se as vossas mamas pingarem, e isso é um sinal de estabelecimento adequado da amamentação,
vocês podem aplicar um pouco de calor. Pode ser o chuveiro de água morna, ou quente, não é ferver. Pode ser toalhas de água quente, pode ser aqueles sacos de sementes que se usam muito, até mesmo nas cólicas do bebê. Portanto, há todo um conjunto de situações que vocês podem utilizar para colocar calor na mama, depois retirar o leite para aliviar a pressão e depois dar de mamar e logo de seguida fazermos o quê? Até normalizar a produção, aplicamos frio, um saco de ervilhas, compressas molhadas, uma toalha molhada, o que for. Ou seja, alternar os períodos de calor e de frio vai ajudar também no equilíbrio deste processo fisiológico da amamentação. É engraçado, há pouco tempo falaram da questão das couves e efetivamente já existem evidências científicas desta ideia e que se colocam folhas de couve lombarda dentro do sutiã, e a couve lombarda tem uma enzima que, em contacto com o calor do nosso corpo, vai reduzir o inchaço da mama e vai diminuir o desconforto. E achei muito interessante, porque muitas vezes nós duvidamos destas mesinhas, e já os antigos falavam sobre isto, e eu, quando tirei o curso, até achava que eram histórias de amamentação, coisas para um livro mais tarde. Mas efetivamente existe um fundamento científico e os nossos antigos sabem muito. E outra forma de esvaziar a vossa mama tem a ver com a técnica de pressão reversa de amolecimento. E eu vou-vos mostrar um vídeo que vai evidenciar isso. Deixa eu ver, onde é que está? Deixa eu ver se ele arranca. Não está a entrar. Mas a extração, esta técnica de pressão inversa de amolecimento consiste em nós colocarmos o dedo, conforme está nesta imagem, em forma de C, mesmo no limite da nossa auréola, que é aquela zona em que deixa de ser escura e passa a ser o tom da pele, e vão fazer pressão para baixo, ou seja, vão comprimir o C, e no início que é o sítio onde a gengiva do vosso bebê deve estar, ou muito perto desse sítio, e à medida que vocês vão fazendo essa pressão, 1, 2, 3, 4, e por aí adiante, e vocês vão começar a ver o leite a pingar. Inicialmente pouquinho, e depois começa já a sair em grande quantidade. Vamos ver se este vídeo do esvaziamento manual também entra. Não está a entrar. Vou-vos mostrar então o vídeo que não entrou direto e que eu tive que buscá-lo, para vocês verem mais ou menos como é que se faz o esvaziamento manual. Devemos fazer uma ligeira massagem, até para aquecer um pouco a estrutura da mama, o calor ajuda à injeção do leite, e depois fazer esta pressão, conforme estão a ver na imagem. Quando a mama está demasiado tensa, às vezes é doloroso, seria útil que alguém vos fizesse esta massagem e este esvaziamento para ajudar a facilitar a ação. Aproveito também para vos mostrar a técnica de pressão reversa de amolecimento, para vos mostrar como é que ela pode ser feita e o que é que vai acontecer. É ir repetindo este movimento até. E estas são duas formas que permitem esvaziar a mama.
Este esvaziamento deve ser feito nas condições que fomos falando, e a importância dele também já foi descrita, ajudar a sustentar o processo de alimentação. E quando nós, por qualquer motivo, não conseguimos fazer o esvaziamento manual, podemos sempre recorrer a uma extração mecânica. Se vocês necessitarem de adquirir algum tipo de bomba, eu não aconselho manual. Isto porquê? Porque a manual é um movimento repetido que vocês vão ter que fazer com a vossa mão e vai fazer com que vocês se cansem. E nós, para extrairmos o leite da nossa mama, nós demoramos alguns minutos. Portanto, experimentem repetir o mesmo movimento de apertar a bomba durante cerca de 5 minutos e vocês veem que depois se torna difícil e deixa de ser confortável e prazeroso para vocês. E nós já falamos sobre isso. Nós fazemos aquilo que nos dá prazer, e dar de mamar ou fazer a extração do leite tem que ser algo agradável, não pode ser um momento de stress, porque senão geramos feedback negativo e não temos vontade de experimentar. Logo, se as mamas engurgitadas ou inflamadas impedem a amamentação, é falso, porque as mamas engurgitadas efetivamente dificultam a pega do bebê, mas pelo contrário, mamas engurgitadas devem ser um fator que vos façam amamentar mais vezes. Se vocês precisarem de extrair o leite, vocês devem armazená-lo e conservá-lo. Vocês podem congelar o leite materno utilizando um recipiente de plástico com uma vedação hermética e que depois possa ser esterilizado. Podem usar também uns saquinhos próprios que a Medela tem para a conservação ou o congelamento do leite materno. Se vocês utilizarem qual seja o recipiente, lembrem-se que não o devem encher até cima, porque o líquido congelado ocupa mais espaço. Depois devem sempre registar no recipiente a data e a hora em que o leite foi tirado. O leite materno pode ser guardado num frigorífico a uma temperatura de 4 graus por 3 a 5 dias. O leite materno pode guardar-se no congelador a 16 graus negativos durante 6 meses e na arca congeladora a 18 graus negativos, no máximo durante 12 meses. Normalmente, o segredo para se congelar o leite, nós devemos tentar guardar mais ou menos a quantidade de leite que o bebê mama. O leite materno congelado deve ser descongelado lentamente num frigorífico e em água morna, ou seja, em banho-maria, nunca pode ir ao micro-ondas. Após a descongelação do leite, como quase todos os alimentos, não pode ser congelado novamente, nem aquecido novamente, e depois de nós o descongelarmos, podem guardá-lo no frigorífico por máximo de 24 horas. O micro-ondas não deve ser usado porque faz o leite perder propriedades importantes. Em termos de alimentação, enquanto vocês amamentam, como ao longo da nossa vida, nós devemos sempre adotar uma alimentação variada e equilibrada e fazer várias refeições ao longo do dia e beber bastante água. E beber água e líquidos é um dos segredos da amamentação e da produção de leite, porque vocês vão notar que se beberem mais água, vocês vão produzir mais leite. Depois existe uma frase ou uma afirmação que é que os alimentos, há alimentos que alteram o sabor do leite. E efetivamente é verdade, não é um mito. Há alimentos que nós comemos e que podem provocar cólicas ao bebê. Há alimentos que podem provocar uma excitação ao bebê, por exemplo, cafeína, chá preto. Isso vai ter um impacto no sono do bebê. E alimentos como o alho, a cebola, as couves, espargos, pimentos, fritos, alguns mariscos e até citrinos podem ter um impacto ao nível das cólicas. Por exemplo, eu lembro-me quando eu estava quando eu tive a minha filha, ela tinha sempre cólicas se eu comesse castanhas.
Dava-me sempre uma má noite. Depois, mais tarde, percebi que seria da castanha. Portanto, vocês vão notar, quando vocês tiverem e forem comendo determinados alimentos, se esses alimentos vão ter impacto no vosso bebê ou não. Se, por exemplo, os atletas de alta competição que são mães e depois regressam aos treinos, vai haver no corpo dele a produção de ácido lácteo. Esse ácido lácteo próprio do exercício físico vai alterar o sabor do leite, tornando mais ácido. Logo, às vezes, há bebés que vão gostar do sabor e não vão ter nenhum impacto na amamentação. Há bebés que são mais sensíveis aos sabores e que podem não gostar. Se vocês habitualmente já comem todos estes tipos de alimentos regularmente, o bebê já está mais ou menos sensibilizado. Se vocês não comerem determinados alimentos destes, aí sim devem ter mais cuidado, porque o vosso bebê não está em contacto com esses sabores e pode reagir de forma menos positiva. Agora vou falar um bocadinho sobre o Código Internacional do Marketing Substituto do Leite Materno. Este código já foi publicado pela Organização Mundial de Saúde em 1981. Entretanto, ele foi sofrendo várias alterações e foram sempre aprovadas na Assembleia Geral de Saúde. Ele tem como objetivo contribuir para a provisão de uma nutrição segura e adequada às crianças através da proteção e promoção da amamentação, garantindo uma utilização apropriada de substitutos do leite materno enquanto necessários, bem como a informação dos circuitos de marketing e a sua distribuição correta. Eu vou-vos fazer chegar também este código através do e-mail para que vocês possam ter acesso a ele. Ele é constituído por um conjunto de informações que tiveram impacto, que se identificaram como sendo prejudiciais à amamentação e que foram sendo atualizadas e mudadas de modo a ter o impacto positivo na amamentação. Eu sou suspeita para falar de amamentar, porque eu amamentei 9 anos seguidos, amamentei os meus 2 filhos até aos 4 anos e meio, engravidei do Diogo, a Lara tinha deixado de mamar há 2 ou 3 meses, e depois amamentei o Diogo até aos 4 anos e meio. É um processo, como já disse, é de graça, não tem custo financeiro, mas exige algo de nós. Paciência, algum sacrifício, amor, carinho. Digamos que é um bocadinho como a raposa. É um bocadinho como a raposa do príncipezinho de Exupéry, que é o cativar. É este tempo que nós dedicamos ao nosso bebê, estes momentos que nós dedicamos ao nosso filho, que o vai tornar especial, que vai fazer com que tenhamos vontade de ir para casa para estar com ele e que o vai tornar único na vida. É este tempo, é esta dedicação, é este estar presente que vai tornar o nosso filho tão especial. Aqui em Ovar, a amamentação também temos tentado promover, tornando mais acessível nas unidades de saúde a amamentação, e então todas as unidades foram criaram, melhor dizendo, o cantinho da amamentação, que são espaços dedicados à amamentação em que vocês podem estar à espera de uma consulta ou estarem na unidade e podem amamentar o vosso bebê num lugar calmo e neutro. Outros sites recomendados para quem amamenta é este, aleitamentomaterno.org, e que fala de várias ações e intervenções que têm a ver com o aleitamento materno. Por exemplo, posições, o trabalhar, os direitos, as perguntas mais frequentes, os livros recomendados, hiperligações, fala também sobre a amamentação e medicamentos,
Ou seja, são sites que podem mais tarde vocês recorrer para se consultarem e tirarem dúvidas. E era isto. Sobre a amamentação, era efetivamente isto que eu tinha para partilhar com vocês.